Olá, pessoal. Estamos ao vivo para todo o Brasil, recomeçando mais uma aula de contabilidade. Gestão financeira, eu ia falar contabilidade, hein? Tô doido, né? Tô em ritmo de carnaval ainda, né? Ai, começando mais uma aula de gestão financeira, nossa aula, nosso encontro número 3. Fiquei um pouco enciumado, devo dizer a vocês, porque a Bia tava aqui todo esse tempo. Eu sei que não dá para concorrer com a Bia, né? A Bia, toda a Bia, né? Enfim, e eu ali, né? Querendo, lá nos bastidores, querendo entrar, mas era a aula dela. Aí veio o carnaval ainda para estender. Eu falei, nossa, a próxima aula eles vão nem lembrar de mim, vou ter que começar do zero. Ó, então, gente, vamos falar hoje sobre gestão financeira. Ainda bem que passou rápido, né? Vocês foram bem de carnaval? Foi tudo tranquilo, né? Espero que sim. Tiveram uma aula tranquila agora. Vamos pra minha, que a minha aula vai ser um êxtase hoje, gente. Sabe por quê? Vamos falar muita coisa, tá? Mas coisas muito interessantes. Eu espero que nesse tempo que nós ficamos sem nos ver, vocês devam ter lido, talvez um pouco, os nossos slides, ter lido os nossos materiais postados, enfim, estava ali à disposição de vocês. Eu vi que tiveram poucas dúvidas no canal Minhas Dúvidas, mas estamos à disposição de vocês ao longo de toda essa aula ao vivo, esperando ansiosamente as manifestações de vocês, enfim. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos continuar, portanto. Para de ler, Zé Leandro. Para de tomar água, Zé Leandro. Alguns recados gerais para vocês, tá? Que são interessantes. A aula de hoje, ela é continuação. Nós temos, portanto, uma retomada dos assuntos que nós estávamos falando na aula anterior. Depois, nessa aula ainda, se Deus quiser, nós vamos conseguir, né? Nós vamos entrar na unidade 3. E depois, o nosso último encontro, que não é na semana que vem, é na própria semana que vem, tem a Bia entre nós ainda. Não tem jeito, enfim, mas vocês vão sair ganhando. E na outra a gente tá junto de novo, tá bom? Na última aula, que é a nossa aula número 4, o que aconteceu? Quando eu mandei as aulas para a mídia, eu mandei tudo concatenado. Então vocês devem ter visto, já na hora que vocês clicam hoje lá, na pastinha aula 3, vai ter a 3 e a 4 juntas. Devem ter notado isso. Então, o que eu vou pedir para a mídia fazer? Na semana que vem ela vai postar só a 4, só que a 4 você já tem. Então não vão achar que não tem matéria para aula, não tem, eles estão concatenados na pasta 3. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, briguem comigo, eu tô aqui à disposição de vocês. Tá bom, gente? Então nós falamos nas aulas passadas, só pra gente fazer um briefing de tudo aquilo que a gente falou, sobre as demonstrações financeiras de uma empresa e o principal comportamento dessas demonstrações, ou seja, como que eu trabalho com essas informações até inseri-las nesses relatórios. Nós aprendemos sobre o balanço patrimonial, aprendemos também sobre a DRE, né? Então a gente viu a diferença de regime de caixa, regime de competência, as características do balanço, as contas que vão à nossa esquerda são as contas que fazem parte do meu ativo. Vou até colocar uma tela branca aqui para ficar mais fácil. Então olha só. Recordar também é viver. Desse lado aqui no meu balanço patrimonial, vocês estão reconhecendo essa demonstração. Eu tenho de um lado todos os meus ativos, do outro lado todos os meus passivos e o meu PL. Lembrando que a soma deste lado aqui tem que ser igual à soma deste lado aqui. Lembrando também que dentro do meu grupo de ativos eu tenho outro grupinho de contas, que é o meu ativo circulante e o meu ativo que não é circulante. E a gente viu já quais são essas características. Se vocês tiverem dúvidas ainda em relação a essa configuração, me gritem, tá bom? Vimos sobre os planos de contas, como que ficam as contas aqui dentro. Dentro do passivo eu tenho meu passivo circulante também e o meu passivo não circulante. Então isso tudo vocês sabem. Além disso, nós vimos também o quê? As minhas contas de vou apagar resultado. E as minhas contas de resultado são aquelas que estão na minha DRE. Então resultado. E elas estão aonde? Na minha DRE. Lá na minha DRE, vocês viram o formato da DRE também. Lembrem-se que o tempo que nós temos de aula, que nós temos que ter um tempo também relevante de autoestudo lá na nossa casa, para a gente conseguir recapitular tudo que o professor fala em aula. Então nós temos ali as receitas de vendas. Depois das minhas receitas de vendas eu tenho o custo dos meus produtos vendidos. Depois vai me dar o lucro bruto. Deste lucro bruto, continuando, eu vou tirar as minhas despesas administrativas. Eu vou ter o meu resultado financeiro. Eu vou ter o meu lucro antes do imposto de renda.
eu vou ter o meu imposto de renda, se for o caso, porque eu posso ter prejuízo, enfim. E eu vou ter o meu lucro líquido. Tá bom? Esse é o nosso esqueminha da DRE, vocês já sabem disso. Além disso, eu tenho características de contas, que são o quê? Contas de receita, contas de despesas, que nós vimos também, e contas de custo. As minhas contas de receita são aquelas que têm lançamento credor. As minhas contas de despesa são de lançamento devedor. E o meu custo também tem lançamento devedor. Nós vimos também alguns razonetes. Estão lembrados? Como que faz com razonetes, Leandro? O que é razonete? Ou seja, e todas as minhas contas de resultado que estão aqui dentro do meu razonete, elas serão encerradas e elas vão fazer parte da minha demonstração de resultado do exercício. Depois eu transfiro para o meu patrimônio líquido. Tudo bem, gente? Se vocês falaram, não, Zé Leandro, eu estou um pouco perdido em relação ao que você está falando, gritem que a gente volta, tá? Então eu tenho contas de receita, despesa e custo que fazem parte da minha DRE, tá bom? Tudo bem, aí se o pessoal não falar nada, Saulo, eu vou continuar, tá? Eu imagino que todo mundo recapitulou numa boa aí o que nós estávamos falando. Gente, eu tô com umas entradas aqui em Saulo. Tô quase igual ao professor Saulo. O Saulo tem um monte de entrada, tô começando a entrar pro seu time, hein, Saulo? Vamos lá. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho agora de outras movimentações que nós temos nas demonstrações. E essas demonstrações vão fazer parte mais de uma reflexão analítica sobre elas. Eu não estou simplesmente mostrando a posição financeira de uma empresa. Eu estou analisando a movimentação disso tudo. E isso vai passar por alguns ciclos. Então, olha só, o que pode ser? Dentro do meu... Isso aqui está mostrando para a gente as movimentações que existem dentro de uma unidade produtiva, por exemplo. Então, olha só, eu tenho o início da minha fabricação, eu tenho o processo de finalização da minha fabricação, eu tenho a estocagem e depois a minha venda dos produtos que foram efetivamente produzidos, eu tenho o meu recebimento de vendas, tá? Eu tenho minha compra e venda de matéria-prima. Então isso aqui, ó, faz parte do quê? De um ciclo de produção da empresa. E tem vários momentos em vários momentos desse ciclo que eu vou retirando alguns índices para saber se está tudo bem ou se não está, né? Para fazer uns cross-checks em relação às minhas expectativas. Olha, é como se eu estivesse em algum momento aqui tirando a temperatura de um paciente. Olha, ele está com febre, ele não está com febre, ele está bem, ele não está, ele está com reflexo. A mesma coisa a gente faz numa empresa. Tá? E a gente chama isso de ciclo por quê? A gente chama isso de ciclo porque ele não tem fim. Né? Você produz e vende, produz e vende, produz e vende. Paga, recebe, paga, recebe, paga, recebe. Então, olha só, nessa nossa análise, o primeiro elemento que nós vamos compor aqui é o meu CCL, tá? Que é o meu capital circulante líquido. O meu CCL a gente faz assim, ó. Como que eu vou visualizar meu CCL? É fácil de visualizá-lo? Vamos colocar tela branca. Eu tenho de novo o meu ativo, agora eu vou separar em lados diferentes, tá, gente? Balanço, ativo e o meu passivo. Bom, então aqui está o meu ativo e aqui está o meu passivo mais o meu PL, tá bom? A única coisa que eu fiz foi separar o balanço, tá bom? Separei os lados. Do lado do meu ativo, vou fazer um risco aqui, ó. Aqui dentro eu vou ter o meu ativo não circulante. Por que a gente chama de não circulante? Porque o tempo de realização das contas que aqui estão inseridas é maior do que aquelas que compõem esse outro grupo. E aqui eu tenho, portanto, o meu grupo de ativo circulante. Porque o tempo dela é muito mais rápido do que a de baixo. E olha só, o que eu posso ter aqui dentro? Aqui dentro eu posso ter estoques, né? Eu posso ter caixa, eu posso ter clientes. O que são clientes? São contas a receber de longo prazo, tá? Etc. Aqui embaixo, o que eu posso ter? Imobilizado. O que mais? Eu posso ter investimentos de longo prazo, etc.
Tudo bem? Olha só, vamos pular agora para o outro lado. Para o outro lado eu tenho meu passivo mais PL. Vamos pegar esse cara aqui, vai ser o meu PL, e a gente não vai analisar o PL agora, tá? Então a gente vai excluir o PL da nossa análise. E tudo aqui que sobrou é passivo, tá bom? E esse passivo aqui, vamos dizer que ele seja uma parte passivo circulante. E aqui eu tenho meu passivo que não é circulante. Passivo não circulante. Eu tenho outros exemplos de contas que estão integrando esses grupos. Por exemplo, dentro de passivo eu tenho contas a pagar, fornecedores. Vamos colocar aqui empréstimos de curto prazo. Empréstimos de curto prazo. Tá bom? E o passivo não circulante são as contas que eu vou pagar nos próximos exercícios sociais. Então, por exemplo, eu tenho empréstimo de longo prazo. Eu tenho fornecedores de longo prazo. Financiamentos, etc. Isso tudo a gente já sabe. Tá? As contas que vão compor o meu passivo não circulante são aquelas que serão exigíveis num período superior ao meu exercício social. No momento em que nós estamos, qual é o nosso exercício social de hoje? Das empresas brasileiras? É o exercício social de 2014. Se essa conta aqui, por exemplo, vai vencer em 2015, ela vem para cá. Se ela é 2014, ela vem para cá. Na verdade, um ano depois do meu exercício social, ela ainda é curto prazo. Tá bom? Tem algumas empresas que têm essa separação de curto e longo prazo, mas é no meio do ciclo operacional dela, ela é de janeiro, não é de janeiro a dezembro, é de junho a junho. Enfim, mas em geral a gente considera janeiro a dezembro, o que vence no longo prazo a gente joga para cá e o que é no curto prazo a gente joga para cá. Tá bom? Ponto. Essa é a nossa primeira percepção. Então notem que nós temos aqui, vou mudar, vou colocar meu marca-texto, o meu ativo circulante. O meu ativo circulante representa todos os recursos disponíveis à empresa mais líquidos, porque eles vão se realizar mais rapidamente do que esses. Olha só, uma empresa ela tem imobilizado. O imobilizado ele não vai gerar dinheiro, ele vai gerar dinheiro trabalhando, produzindo um produto, né? Ou sendo utilizado por um vendedor, no caso de um veículo, para fazer a venda, enfim. O trabalho desse cara do ativo não circulante, ele não vai gerar caixa direto. Ele vai gerar caixa indireto, porque esse cara vai operar para que eu gere um resultado e que entre no meu caixa. Aqui no meu curto prazo, não. Meu curto prazo já aconteceu. Eu tenho ou conta que eu já tenho a receber, então já passou daqui, já foi para demonstração, já está aqui para receber, ou um estoque que eu já vou vender, portanto eu já produzi. Entendeu? Então, onde eu quero chegar aqui para vocês? Isso aqui é muito mais líquido que isso a gente já sabe. Então eu posso dizer para vocês que o meu ativo circulante representa todos os recursos disponíveis no curto prazo para a empresa. Tá bom? Ele tem um valor. E meu passivo circulante representa o quê? Todos os recursos que a empresa vai ter que pagar num curto prazo. Então olha só, eu estou pegando o meu recurso que é disponível no curto prazo, tá? E vou comparar ele agora com o meu recurso que tem que ser pago no curto prazo. Então, olha só. Conclusão que a gente chega. Vamos pegar uma caneta e vamos mudar a cor da tinta agora. Vamos colocar azul. Vamos dizer que eu tenho meu ativo circulante o valor de 80. Tá? E eu tenho no meu passivo circulante o valor de 50. Essa situação ela é boa ou é ruim para a empresa? Se tudo que eu tenho disponível no curto prazo é 80 e o que eu tenho para pagar no curto prazo é 50, significa que eu estou ainda sobrando. Se eu tiver que pagar todo mundo hoje, né, com os recursos que eu tenho disponíveis hoje, olha que legal, eu tenho recursos suficientes para isso. Porque eu vou usar os 80, vou pagar os 50 e ainda vai me sobrar 30. Então, notem que quando eu analiso o meu ativo circulante e comparo com o meu passivo circulante, eu consigo ver se eu tenho uma folga financeira de curto prazo. Esse conceito de folga financeira de curto prazo, ele é muito limitado. Porque, na verdade, isso mostra muito mais para a gente. Mas, basicamente, quando eu analiso o meu ativo circulante comparado ao meu passivo circulante, na verdade, o que eu quero saber é se eu tenho recursos financeiros disponíveis no curto prazo o suficiente
para quitar todas as minhas obrigações também no curto prazo. E olha só, neste caso nós estamos falando basicamente de um cara denominado CCL. E que é o meu CCL? Meu CCL é a diferença entre o meu ativo circulante do meu passivo circulante. Tá bom? Tem uma forma alternativa de visualizar o CCL, eu não queria trocar agora, que é o quê? É, na verdade, o passivo não circulante mais o PL menos o ativo não circulante. Tá? É só a gente olhar no desenho. Mas, na verdade, é muito mais fácil a gente fazer este menos esse do que esse mais esse menos esse. Tá? Vou apagar esse slide, a hora que eu sair ele vai perder. Vamos voltar. Opa! Portanto, o meu CCL é igual ao meu ativo circulante, como nós acabamos de dizer, subtraído do meu passivo circulante, ou todo o resto. O meu passivo não circulante somado com o meu patrimônio líquido, sendo subtraído do meu ativo não circulante. A conta tem que bater do mesmo jeito. Não faz sentido a gente ficar trabalhando essa fórmula maior aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar basicamente este cara aqui, tá bom? Ativo circulante menos passivo circulante. Se o meu CCL for, se esse valor aqui, se o meu ativo circulante for superior ao meu passivo circulante, significa que o meu CCL vai ser maior que zero. Todas as vezes que o meu CCL for maior que zero, isso significa que a empresa está bem. Por quê? Porque ter CCL maior que zero, ou seja, ter CCL positivo, significa que eu tenho mais recursos disponíveis do que exigíveis a pagar. Tudo bem? Então, essa é a reflexão que nós temos que ter com base nesse slide unicamente. Claro que isso aqui é uma tendência, tá, gente? Por que eu vou explicar para vocês que é apenas e tão somente uma tendência? Depois a gente vai conseguir perceber isso melhor, né? Quando nós estivermos trabalhando com índices de liquidez, tá bom? Mas olha só, vamos dizer, vou pegar um balanção aqui. E eu tenho aqui o seguinte, no meu ativo circulante, vamos pegar aqui ativo circulante, tá? Ativo circulante. Eu tenho caixa, eu tenho estoques, caixas e bancos, né? Estoques e clientes. Na verdade, estoques vem depois, né? Mas tudo bem. Caixa eu tenho 100. Estoques eu tenho 20. E clientes eu tenho 80. Então, na verdade, o meu ativo circulante é 200. 200. Beleza. E aqui no outro lado eu vou pegar o nosso passivo, vou riscar o nosso PL, porque ele não usa. E tenho o meu passivo circulante desse lado. Passivo circulante eu tenho aqui fornecedores. E fornecedores eu tenho R$50. E empréstimos eu tenho também 50. Portanto, meu passivo circulante é 100. Legal, né, gente? Meu CCL é positivo, então eu tenho uma condição de caixa muito boa. Minha condição de liquidez, ela tende a ser boa. Por quê? Porque o meu CCL aqui vai ser igual a 200 menos 100, vai ser igual a 100. Só que, se eu tiver que pagar essas duas contas aqui no mesmo dia, pagar tudo hoje, eu não tenho dinheiro para isso. Mesmo tendo uma sobra de 100 aqui, para este cara aqui e este cara aqui se tornarem caixa, eu ainda tenho que vender e receber. Entenderam? Então, com 100, se bem que nesse caso eu conseguiria, né? Mas se vamos supor que eu tivesse um empréstimo de 80, para ficar mais fácil. Tá? Neste caso, mesmo o meu ativo circulante sendo um pouquinho maior, porque agora a diferença deu 70, né? Meu ativo circulante sendo um pouquinho maior, eu não tenho caixa suficiente para pagar essas operações. Então, olha só, isso me dá uma visão genérica sobre capacidade de quitação de dívida de curto prazo. Mas a minha análise de liquidez, depois que a gente vai ver lá no futuro, ela é um pouco mais conservadora. Tá bom? Então, só para a gente entender o conceito de CCL e também entender as limitações deste conceito. Tudo
Tudo bem? Basicamente, se eu perguntar para vocês em prova o que é CCL, é o quê? É os recursos que eu tenho disponíveis, ele me mostra se os recursos que eu tenho disponíveis no curto prazo são suficientes para pagar as minhas dívidas de curto prazo. Ponto. Tá bom? Que é o que o CCL mostra. Ativo circulante menos passivo circulante. Então, olha só, tem várias interatividades aqui nessa aula, mas a gente não vai fazer todas. Eu não vou fazer uma pausa para todas, tá? Mas olha só que legal. Algumas vocês vão fazer comigo, outras vocês vão fazer sozinhos e eu corrijo. De acordo com o balanço patrimonial da CIA Encantada, calcule o seu CCL. Olha só que simples. Eu tenho meu ativo circulante de 50. Tá bom? E aí eu tenho o ativo circulante de um lado e o meu passivo circulante do outro, que é 30. Portanto, eu tenho um CCL que é igual a quanto? 50 menos 30? 20. Certo? Beleza assim? Ou então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar estes caras aqui também, ó. 60 mais 40, 100 menos 80, também dá 20. Tá bom? Então, tá as duas formas de eu conseguir calcular o meu CCL. 60 mais 40 menos ativo não circulante, ou simplesmente 50 menos 30. A matemática é a mesma, que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Tá bom? Agora calcule o CCL da CIA sonolenta. Olha só, é interatividade isso aqui ou não? Deixa eu ver. Vamos lá. Não, então volta. Vamos fazer o da CIA sonolenta. Neste caso aqui, eu tenho um ativo circulante de 50, um passivo circulante de 70, basicamente 50 menos 70. O que eu tenho? Nesse caso aqui, o meu CCL, ele é negativo. Ou seja, os recursos que eu tenho disponíveis no curto prazo são inferiores do que eu tenho para pagar no curto prazo. Portanto, vai me faltar quanto? Opa, 50, vai me faltar 20. Tá bom? Por quê? Porque é 50 menos 70. Então, neste caso, eu vou fazer mais uma telinha branca para vocês. Tela branca. Olha só, eu tenho dois balanços aqui que eu vou fazer. Nesses dois balanços, eu vou retirar completamente o meu patrimônio líquido, tá? Porque ele não faz parte da nossa análise. Aqui também, não vou fazer parte da análise, patrimônio líquido. Vamos dizer aqui que o meu ativo circulante é deste tamanho. Tá bom? E o meu passivo circulante é deste, ó. E aqui, nesse outro lado, a gente vai ter uma condição completamente inversa. Eu tenho o meu ativo circulante desse tamanho e meu passivo circulante deste. Eu não tenho passivo não circulante. O que está acontecendo nesse caso aqui? Vou mudar um pouquinho. Opa! Vou pegar meu marca-texto. Verde. Neste caso, como o meu ativo circulante é maior que o meu passivo circulante, visualmente eu consigo perceber, olha só, o meu CCL está aqui, ó. Tá certo? E por um outro lado, se eu vier para cá, como o meu ativo circulante ele é menor que o meu passivo circulante, o meu CCL está aqui, ó, do lado de lá. Tá vendo? Então a gente tem aqui dois pontilhados que são diferentes, ó. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tá vendo? Então, quando o meu CCL é positivo, ele está aonde? Ele está dentro do lado do passivo. Quando o meu CCL ele é negativo, ele está do lado do passivo. Tudo bem? Só para a gente conseguir perceber a diferença visual aí. Tá bom? Então, neste caso, o que aconteceu? Olha só. O meu passivo circulante é maior, o meu CCL está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos mudar mais uma vez a caneta. E é bom que a gente saiba disso, porque depois a gente tem uma série de reflexões para tirar. Não estou conseguindo selecionar o vermelho. Meu CCL está aqui, ó. Eu tenho uma série de reflexões para tirar depois com base simplesmente nesta análise. Tudo bem, gente? Vamos mais uma aqui. Olha só, interatividade. O que nós temos? Utilizando o balanço patrimonial da empresa Exemplo SA, calcule o capital circulante líquido da empresa
em 2007 e em 2008. Tinha visto aqui, ó. Aqui, ó, é 2007, tá, gente? Ó, desculpem. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a caneta mesmo, vamos pegar a cor preta. Aqui é 2007, ó. Tchan, tchan. 2007, tá? Desculpem, na hora de digitar, eu digitei errado. E aqui também, ó. 2007. Tá? Vou dar 4 minutinhos para vocês pensarem sobre isso, tá? E eu já volto. Tchau.
Hello, people! Eu já tô falando, tava com a vinheta, eu tô falando, já tô doido, né? O Saulo falou que eu tô meio triste hoje, né, Saulo? Tô meio chateado que o Saulo vai mudar de Ribeirão Preto, então... Vai sair dessa cidade, né, Saulo? Eu fiquei chateado por você, viu? Por isso que eu tô meio assim. Olha só, Lafayette tá falando o seguinte, coletivo 3.980 em 2007, 17.750 em 2008. Tá fechando com o cálculo que a gente fez ali, Saulo? Acho que tá, né? Eu não lembro o número que a gente colocou. Eu fiz rapidinho ali com o Saulo. Bateu com o nosso, Saulo? O da Lafayette? Saulo que confere tudo, viu, gente? Eu não sei nada. Quem confere... Até a parte de contabilidade é o Saulo. Eu sou um instrumento aqui de vocês. Quem mais falou além da Lafayette? Só Lafayette, Saulo? É só Lafayette? É só Lafayette que participou? Ah, ok. Então só Lafayette que participou, é isso? Então tá bom, gente. Como só Lafayette... Brincadeira, gente. Eu queria colocar o Saulo em saia justa. Boa noite. Os alunos responderam que os 2 saldos deram positivos. Aham, Santo André. Mas quanto? Quanto? Quem mais? Quem mais? São José do Rio Preto, 3.980 e 17.750. Quem mais? Curitiba, Dom Bosco, 3.980 positivos. Mas o Curitiba muito bem também. Quem mais? João Pessoa, peraí, CCL 75.160 e 35.500. Acho que isso aí destoou um pouquinho do que a gente tá vendo nas mensagens do teleprompter, né, Saulo? Isso aí não bateu, né? O Saulo disse que não está correto, tá? Então o Saulo disse, está dito, tá? Ou seja, pessoal, vamos ver depois se vocês fizeram alguma confusão, tá bom? Quem mais? Acabou? Acabou? Saulo, você conta pra mim quantos estão participando, que tem que ser mais do que a aula da Bia, tá? Aí de vocês começarem a responder na aula da Bia e não responderem na minha. São Paulo, 3.980, 17.750, quem mais? Acabou. O Saulo tá meio devagar, ele fala que eu tô devagar, mas ele não troca o teleprompter, né? Tô brincando, ó. Vamos lá, olha, favor, faça a conta com a fórmula CCL, PNC mais PL menos ANC, ok? Quem mais? 17.150 e 3.980, ok. Inverteu a resposta no José do Rio Preto. E fim das participações. Vamos lá, Saulo. Ok, agradecemos ao vivo, você escreveu, é isso, Saulo? Obrigado. Vamos lá, então quais são os grupos de contas que nós estamos trabalhando aqui, ó? Vamos lá, ó, ativo circulante e de um ano e do outro. E passivo circulante de um ano e do outro, tá bom? Então a única coisa que a gente vai fazer aqui, bem simples assim, gente, deixa eu mudar rapidamente a cor da minha tinta, tá muito fácil esse exercício aqui, eu não vou poder não vou poder pôr em prova. Tá? Porque vocês estão acertando, eu gosto que o aluno erra. Eu gosto que o aluno erra em prova. Eu fico feliz. Mentira, gente. Então é este cara aqui menos este cara aqui. De um ano. E depois este cara aqui menos este cara aqui. Certo? Vamos fazer uma correção bem rapidinha. O Saulo, você posta pra mim, por gentileza? Tá? Que eu vou ter que pôr. Então vamos lá. Ativo circulante 74.680 menos 70.700. Tá? Que deu aqui, o CCL de 2007, deu quanto? 3.980, segundo o Saulo. 3.980. Quem mais? E depois 46, mais menos 29.125, deu 17. Tá, em 2008. Quanto? 17.750, é isso? 750. Tá bom, gente? Olha o que eu tô conseguindo perceber nessa análise, tá? Obrigado, Saulo, pela postagem aí pra gente no teleprompter. O meu CCL, eu tinha depois que eu pagasse todas as minhas dívidas de curto prazo com os recursos que eu tenho de curto prazo também, ia me sobrar 3.980 em 2007. A minha folga financeira era de 3.8. Desculpa, 3.9. Já no outro ano, o que aconteceu? Depois que eu pagar todo mundo, tá, o que são os 29, vai me sobrar ainda 17. Olha que interessante. E olha só, isso aqui aconteceu, o que isso mostra? Que está melhorando o meu capital circulante líquido, tá? Isso melhorou por quê? Olha só, por conta da minha própria operação, tá, o próprio lucro da empresa. Que mais? Deixa eu ver se teve integralização de capital. Teve um capitalzinho que foi integralizado. Alguns financiamentos aumentaram, ó, tá? E aqui alguns financiamentos eu quitei,
Ok, deixa eu ver aqui mais. Aqui ficou mais ou menos igual, meu ativo não circulante. Tá bom? E eu recebi mais duplicatas, né? Ó, porque se ela tinha mais... Então, basicamente, o que eu consigo perceber? Que eu recebi mais e vendi mais, ó, porque diminuiu o meu estoque de um ano para o outro. Então, isso virou receita, que virou conta a receber ou caixa. Eu tinha 23 de um ano para o outro, foi para 10, que significa que a diferença eu recebi e virou caixa. Tá? Entrou também bastante empréstimo e financiamento. Tá? E eu reduzi muito o meu passivo. Por quê? Porque com um pouco do que entrou, eu quitei meus salários, os meus fornecedores de salários e encargos. Notem ali no meu passivo. Então eu consegui ainda reduzir bastante meu passivo e ainda ter mais recurso em caixa por conta da minha operação. Tá? Então eu consigo visualizar isso direto no CCL. Agora eu estou fazendo uma análise um pouco mais, mais interna no balanço. Para quê? Para tentar entender por que houve essa variação. Tá? Tem uma demonstração que se chama DOAR. É demonstração das origens e aplicações de recursos. A DOAR mostra exatamente a variação do CCL. Por que aconteceu para variar o CCL? É uma demonstração que não é mais obrigada a ser publicada. No lugar dela entrou a demonstração de fluxo de caixa. O fluxo de caixa mostra tudo o que aconteceu para que você tivesse essa variação de caixa. Então a gente deixou de olhar de um curto e longo a minha variação do CCL na DOAR para olhar diretamente, segundo a legislação brasileira, a variação de caixa. E notem que todas as variações que aconteceram em todas essas contas podem ter impactos diretos ou impactos indiretos no fluxo de caixa, na variação do caixa. Tudo bem, gente? Vamos continuar as nossas discussões. O que mais que eu tenho aqui? Bom, vimos CCL, que é um direcionador importante. Basicamente, o CCL ele é um índice que vai me dar uma ideia de liquidez, mas de potencial de liquidez. Potencial que a empresa tem de honrar as suas dívidas de curto prazo com seus recursos de curto prazo. Agora, além disso, nós temos outras análises que nós vamos fazer, porque a partir dessa aula, nós já estamos abordando análise das demonstrações. E a gente vai trabalhar com as análises que são mais importantes para a tomada de decisão de vocês que serão futuros empreendedores, ou que abrirão empresas, ou que prestarão serviços e também vão ter que conhecer as operações e os efeitos contábeis das empresas. Tá bom? Então a gente fez o que nesse contrato acadêmico que nós temos? Nós extraímos o que é de mais aplicável, mais aplicado ao trabalho, ao mercado de trabalho de vocês. Tá bom? Claro que se vocês quiserem falar depois detalhadamente de outros temas que são mais coadjuvantes, mas que despertam interesse, fiquem à vontade, tanto no canal Minhas Dúvidas, como aqui também em todos os canais que nós temos. Tudo bem? Vamos continuar então, gente. A análise agora que nós vamos fazer é uma análise horizontal e vertical. Tá bom? E para a gente fazer uma análise horizontal e vertical, nós vamos precisar chamar a participação do Saulo. Tá? Então vamos lá. Vamos dizer que o Saulo é um cara baladeiro. O Saulo é um cara baladeiro. Todo sábado você vai em balada em Ribeirão Preto, tá o Saulo lá. Tá toda hora. Latinha de cerveja na mão, ele não toma, porque ele não gosta de bebida alcoólica, mas ele fica segurando a latinha, porque ele acredita que isso vai surtir algum efeito na técnica de conquista, né? Enfim, e todo fim de semana ele tá com uma mulher diferente. Tá? Eu não queria falar sobre isso do Saulo, mas enfim. E, claro que isso é uma suposição, tá, gente? Ele é casado, enfim, mas vamos supor que ele fosse assim, tá bom? Senão o Saulo ele tem muita influência aqui, ele pode pedir para alguém me mandar embora. Então, olha só, gente. Vamos supor que eu fui numa balada outro dia, semana passada, e tava lá tomando uma cervejinha e eu encontrei o Saulo na balada. E o Saulo tava lá, todo pomposo. Ei, Zé Leandro, vem aqui que eu vou te apresentar a mulherada, não sei o quê. Eu falo, não, Saulo, eu sou uma pessoa séria, eu sou casado também. Não sou casado, né? Mas no exemplo eu sou. Então, olha só. E aí eu olho pro Saulo e ele tá com uma mulher lindíssima na balada. Eu falo, nossa, Saulo, quem que é essa moça? Me apresenta ela. Ele falou, Zé Leandro, você não conhece? Isso aqui é a Grazi Massafera. Nossa, eu vi que eu conhecia essa moça, Saulo, que legal. Nossa, mas ela é bonita, né? Loira. Nossa, adorei. E, enfim, ele me apresenta a Grazi, porque ele tá com ela, né? Tá lá, tá pegandinho. A Grazi Massafera. Isso é muito legal. Só que dá pra eu dizer qual é o status do Saulo? Ainda faltam dados pra mim. Tá? Vamos continuar. Aí, passou mais uma semana e encontrei o Saulo de novo na balada. Ele falou, Saulo, e aí? Ele, Zé Leandro, vem cá, deixa eu te apresentar outra mulher, tá aqui comigo, essa moça lindíssima. Como que ela chama, Zé Leandro?
essa moça aqui é a Isis. Como assim, não é a Isis Valverde e tal? Ah, morena, que linda, Saulo. Enfim, olha só, agora eu tenho todos os dados que eu preciso. Por quê? Eu sei como o Saulo estava na semana passada, qual é o status dele na semana passada. Agora eu sei qual é o status do Saulo nessa semana. E ao invés de, por exemplo, ele estar com a Isis Valverde, ele poderia estar, sei lá, com uma moça feia. Sei lá, uma moça feia. E a outra da semana passada era bonita. Notem que neste caso, cadê o meu slide? Eu quero um slide de tela branca. Tela branca. Eu tenho, por exemplo, a semana 1. E eu tenho aqui a minha linha do tempo do Saulo. Tá? Então, na semana 1, como que estava o Saulo e como que estava o Saulo na semana 2? Olha, Saulo, na semana 1, a moça com quem você estava, vixe, era nota 9,5. Adorei. Bom, agora a moça com quem você tá, por exemplo, tô sendo machista, né? Mas depois eu vou dar um exemplo feminista também, tá? É nota 0, é nota 2. Então eu posso dizer para vocês que entre aquela semana e essa semana, o Saulo decresceu de posição. Ou seja, se eu comparar os 2 com os 9, eu consigo ver que o Saulo não está em movimento ascendente, ele está em movimento descendente. E é esse comportamento que eu consigo visualizar no timeline do Saulo. E esse exato comportamento que eu vejo no Saulo, eu posso substituir o Saulo aqui por uma conta contábil. Então, olha só, na semana passada ou no mês passado, o nosso caixa estava com 9 milhões e 500 mil reais. Tá? Neste mês, o nosso caixa está com 2 milhões de reais. Isso significa que o nosso caixa reduziu. O que a gente vai fazer agora para analisar melhor esse timeline? Nós vamos fazer o seguinte, ao invés de analisar números absolutos, nós vamos transformar números absolutos em números que são índices, números índices. Então, como que vai ser o meu número índice? Eu vou pegar simplesmente, eu tenho vários períodos, x1, x2, x3, e assim vai. E olha só, eu tenho no primeiro ano, sei lá, meu caixa, vamos pegar a conta caixa, por exemplo, eu posso fazer isso com qualquer conta. Eu tenho 100. Depois, meu caixa foi para 20. Depois, meu caixa foi para 30. O que eu estou fazendo, na verdade? Quando eu vou fazer minha análise horizontal, eu vou seguir um horizonte. Horizonte. Por isso que a gente chama de análise horizontal. Então, olha só. Eu sempre tenho que pegar no mínimo 2 anos para analisar. Então, olha só. Em x2, se eu quero analisar no ano de x2, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 20 pelo 100. De modo que eu vou ter 20% aqui. Certo? O 30, vamos supor que eu quero analisar ainda com base no 100. O meu caixa foi para 30%. Então, olha só o que está acontecendo. Vocês viram como ficou mais fácil visualizar quando eu transformo em número índice? Olha, o meu índice, o que aconteceu com o meu balanço? Hoje o meu caixa era 100%, ele foi para 20%. Ou seja, eu perdi 80% de caixa. Agora eu ganhei 10% de caixa, porque ele já equivale a 30%. E aí eu tenho 2 tipos de análise vertical, análise horizontal. A primeira análise horizontal é a com base no ano 0. Então a gente define um ano e esse ano vai ser padrão para ser de comparação com todos os demais. Ao passo que eu posso fazer também uma análise, ao invés de comparar tudo com este ano, no caso é meu primeiro, eu posso comparar sempre com o ano anterior. Então eu tenho 2 tipos de análise horizontal. Análise horizontal com base ano anterior, tá? E análise horizontal com base ano 0, que é um ano que eu defino como 0. Não precisa ser o primeiro, pode ser um do meio, e todos os demais eu vou comparando com ele. Tá bom? Essa é a minha característica de análise horizontal. Tenho 2, comparo com o anterior ou sempre com o primeiro. Como que eu faço a minha comparação? Divido o último número pelo primeiro.
Simples assim. E divido e multiplico por 100 para ter o valor em percentual mais bonitinho. Mas eu posso colocar assim também, 0,2, 0,3, não tem o menor problema. Tá bom? Agora, o que é a minha análise vertical? A minha análise vertical é um pouquinho diferente. Ao invés de analisar o meu horizonte, eu vou analisar o quê? Um outro tipo de comparativo. E como que vai ser a minha comparação? Basicamente, a minha análise horizontal, a gente faz tanto em balanço patrimonial, aliás, essas duas análises, tanto horizontal como vertical, a gente faz ou no balanço patrimonial ou na DRE, em geral. Então, olha só. Vamos apagar tudo aqui. Eu vou espirrar. Fez muito barulho? Desculpa, gente. Até babei. Desculpa, viu, gente? O pessoal tá bravo comigo porque não pode. Não pode. Desculpa, gente. Desculpa. Não pode espirrar, viu? Faz pá no microfone. Então vamos lá. Neste caso aqui, a gente vai fazer agora análise vertical. No meu balanço patrimonial, o que eu tenho aqui, gente? Os meus grupos de contas que vocês tremeu até o monitor, eles disseram. Grossinhos que eles são, né? Pessoal, né? Deixa eles comigo. Então vamos lá. Dentro do meu balanço patrimonial, eu tenho os grupos de contas que são ativo, passivo e PL. Eles estão falando do meu espirro ainda. E aí, aqui dentro, eu tenho o meu ativo circulante, né? E o meu ativo... Dá para parar de falar do meu espirro, por favor? Obrigado. E aqui a mesma coisa, meu passivo circulante e o meu passivo não circulante. E aqui é o meu PL. Tá bom? Onde eu quero chegar com vocês? O Rafa falou que sujou a lente da câmera. Ok. Tô chateado, desculpa. Eu não vou mais espirrar, eu prometo, gente. Quando eu estiver fazendo a minha análise vertical, ao invés de analisar ano a ano, como nós fizemos na horizontal, eu vou analisar um grupo de contas. E aí, cada elemento desse grupo de contas eu vou comparar com o total do grupo de contas. Então, olha só. Quando eu for aplicar análise vertical aqui, eu não vou analisar ano. Eu vou analisar o primeiro grupo, que é o ativo não circulante. Dentro do meu ativo não circulante, eu tenho bancos e caixas, eu tenho clientes, eu tenho estoques, eu tenho duplicatas lá, enfim, no curto prazo. Como que eu vou fazer uma análise vertical? Eu vou comparar cada um desses elementos com o total da conta. Depois vocês vão ver nos slides, vai ficar mais fácil. A mesma coisa no não circulante. A mesma coisa no PL. Então, olha só. Passivo circulante, eu tenho lá fornecedores, empréstimos, financiamentos, blá, blá, blá. Eu vou pegar cada elemento desse da conta e comparar com o total da conta do grupo ao qual ele faz parte. Então, pego um elemento e comparo com o total do grupo ao qual ele faz parte. E essa só tem um tipo. Essa daí. Análise horizontal, eu sempre vou analisando ano a ano, ou mês a mês, período a período. Tá? E nessas análises eu comparo sempre com o período anterior ou com o período que eu determinar, que vai ser a minha base. Tudo bem? Esses dois, na verdade, 3 tipos de análises. Na minha DRE é um pouquinho diferente a minha análise vertical. Porque na minha DRE é uma demonstração única, e ela tem eu tenho um único indexador na minha DRE. Como que vai ser? Vou pegar aqui, marca texto. Eu tenho aqui a primeira conta, que é a minha receita de vendas. Receita de vendas. Tá bom? Todas as demais contas que eu vou tratar na minha DRE serão baseadas nessa daqui. Então, essa minha receita de vendas vai ser 100%. 100. Tá bom? Todas as demais, o que eu faço? Eu comparo com o valor. Vou comparando, vou comparando, vou comparando, vou comparando. Então, não vou ter indexadores aqui no meio. Todas as contas eu vou comparar com a minha receita de vendas. Tudo bem, gente? Então, é a diferença da minha DRE, da minha análise vertical na DRE. Aqui no balanço eu tenho vários indexadores, vários grupinhos. Na DRE nós vamos estabelecer apenasmente, né, um único grupo. Tá bom? Vamos continuar, portanto, vamos lá. Análise vertical e horizontal. O que nós temos para falar sobre análise vertical e horizontal que eu ainda não falei? Vamos ver o que o slide nos mostra. Tem como você colocar o amarelo para mim? Já consegui, não preciso mais de você, obrigado. Então essa técnica ela vai fazer o quê? Ela vai transformar números absolutos em números índices, sempre dividindo o último pelo primeiro, sempre lembrando também quais são os parâmetros de referência para fazer cada análise. Tá bom? Então vamos lá.
ela vai me permitir, no caso da análise horizontal, eu vou conseguir visualizar o que? A minha evolução ou involução, ou seja, eu vou conseguir visualizar o comportamento de determinada conta num período de tempo que também for determinado. Por exemplo, evolução de vendas, lucros, como que está a evolução da minha dívida. Olha, eu devia 10, agora eu devo 12, agora eu devo 13, eu devo 7. Então, ao invés de ficar analisando o número absoluto, eu consigo ver, eu tinha uma dívida de tanto, de X, agora eu devo 70% dele, agora eu devo 60%, agora eu devo 80%, nossa, agora eu devo 150%, eu devo 800%. Esse comportamento que a gente consegue visualizar. É mais fácil quando eu transformo números absolutos em números índices. Visualmente eu consigo bater o olho e ter uma percepção mais rápida. Então, muitas empresas já publicam seus balanços patrimoniais e DRE já com análise horizontal e vertical. Para quê? Para facilitar para o investidor todo esse comportamento, todo esse desnível, né? Toda essa evolução ou involução de cada grupo de contas ou de cada conta específica. Por isso que ela é bem interessante. Tá bom? Continuando, o que nós temos aqui? Ó? Evolução das vendas do lucro bruto da CIA verde água em X1, X2 e X3. Nós pegamos simplesmente duas contas. Daqui eu tenho delas. Vendas líquidas e aqui lucro bruto. Notem que vendas líquidas e lucro bruto são informações que eu tenho da minha demonstração de resultado. E olha só, ano 1, ano 2 e ano 3. Então o que aconteceu com as minhas vendas líquidas? Elas estavam 9.100, depois foram para 10, depois foram para 12. Notem que ela está subindo. O que aconteceu com o meu lucro bruto? Meu lucro bruto não necessariamente vai subir também, porque eu posso ter um custo aumentando muito mais e diminuindo. Mesmo às vezes vendendo mais, o meu lucro é menor. Tá bom? Mas não é o caso. O meu lucro bruto está subindo também. Tá bom? Mas quando eu transformo em número índice, fica mais fácil de eu visualizar. Olha só. Como que eu vou fazer nas vendas líquidas? Tá? Eu vou fazer X1 já é um ano só, não faço nada. Eu tenho a partir do X2. Então o que eu faço? Eu divido este 10 pelos 9 e multiplico por 100. Então 10,556 divido pelo 9, multiplico por 100, 116%. Tá bom? Significa que aumentou 16% as minhas vendas. Aumentaram, na verdade. X3, o que eu estou fazendo? Olha só, notem que o meu denominador é sempre o mesmo. Então, neste caso, eu estou fazendo uma análise horizontal com base em ano zero. O que eu fiz aqui? Eu congelei esses dois caras aqui, ó. Então, eu comparo X2 com X1 e X3 com X1. Tá bom? Olha só, continuando. Olha só ainda nas vendas líquidas. Depois eu tenho 12.740, eu não vou dividir por 10. Eu vou dividir ainda pelos mesmos 9. Então, estou fazendo assim, ó. 12 sobre 9, multiplicando por 100. Olha só o que aconteceu então com as minhas vendas. Elas subiram 16%, então elas foram para 116%. E depois 140%, tá? E olha só, as vendas líquidas cresceram 1,16, ou seja, 16%, estamos analisando. E em 1,4, ou seja, 40%, tomando isso como base o ano de X1. É a conclusão que nós chegamos fazendo essa análise. Por mais que ela seja clara, estou analisando, nas demonstrações contábeis, eu estou analisando um emaranhado de números. Então isso facilita para a gente, tá? Interatividade, não vou fazer, essa aqui eu vou fazer todos juntos, tá? Faça análise horizontal da CIA lucro bruto, do lucro bruto da CIA verde água. Eu vou só montar, deixa eu ver se eu postei o gabarito para vocês. Eu já fiz, então nós vamos fazer juntos, tá? Antes eu vou fazer alguns comentários, vamos lá. Então, lucro bruto, eu vou fazer a análise horizontal do ano zero, na prova eu vou falar para vocês se é ano zero ou se é ano anterior, tá? Então, nós vamos bloquear, no caso, os 1.200, o 1.440 eu vou multiplicar, eu vou dividir pelo 1.200, e 1.800 eu vou multiplicar pelo 1.200 também, tá bom? Então vai ser exatamente assim que nós fizemos no nosso balanço, né, na nossa correção. 1.440 por 1.200, vou mostrar aqui, ó. Beleza? 1.440 por 1.200 e depois 1.800 por 1.200, sem segredo nenhum, gente, ó. 1.800 por 1.200, aqui aumentou 20% e aqui aumentou 150%. Olha só que interessante, tá? O meu lucro bruto, as minhas vendas líquidas tinham crescido 16%, só que o meu lucro bruto aumentou 20%. Então foi muito melhor. Enquanto aumentou 16 para cá,
Aqui aumentou 20%, significa que o meu custo ficou legal. Tá? Em X2. E 1,5, 50% em X3. Quanto que a minha venda líquida aumentou em X3? Eu acho que era 40%, não lembro. 40%. Opa! Vamos lá. Então, aumentou 16% e aqui embaixo aumentou 40%. Desculpa, em X3 aumentou 40%. E aqui, olha só, de X3 para X2, analisando o meu lucro bruto, aumentou 50%. Foi melhor ainda. Então, foi a performance da empresa. Enquanto aqui aumentava um X, aqui embaixo aumentou ainda um X maior. Tá bom? Só para a gente conseguir visualizar. Deixa eu ver se eu pus a tabelinha para vocês. Não pus a tabelinha para vocês. Tá? Mas como que ficaria aqui, na verdade? Ficaria 16% e depois ficaria 16 e 20, né? E depois 40 e 50. Beleza. Vamos lá. O que tem a nossa análise vertical agora? Falei para vocês, são comparações que eu tenho, ou seja, transformo os meus números índices de um grupo de contas com base em quê? Aliás, os meus números absolutos em números índices com base no meu grupo de contas. Comparo cada elemento do grupo com a sua totalidade. Tudo bem? Então, olha só. A minha análise vertical vai mostrar o quê? A participação relativa. É a expressão-chave da análise vertical. É a participação daquele carinha em relação ao grupo que aquele carinha pertence. Tá bom? De uma determinada demonstração financeira ou algum referencial. Na verdade, a gente vai usar sempre análise vertical, basicamente na DRE, tá? A gente até vê a análise vertical em balanço, mas é mais raro. Em geral, a gente vê a análise vertical na DRE, tá bom? A gente não vê no balanço inteiro. Em geral, às vezes algumas companhias querem mostrar o desempenho daquele grupo. Então, ela vai lá no balanço e aplica a análise vertical. Mas no balanço inteiro é muito raro. Já na DRE, eles descem de cabo a rabo mesmo, essa variação. Tá bom? Exemplo, observando o balanço patrimonial da CIA Verde Água, nós temos aqui, ó, já fiz uns resumos para vocês. Claro que na prova eu posso dar o balanço total, mas não tem novidade nenhuma. A gente vai lá e faz a conta também. Tá bom? Olha só o que nós temos aqui. O nosso ativo total, o nosso ativo circulante, o nosso realizável a longo prazo, tá? Que está dentro do ativo não circulante, nossos investimentos de longo prazo e o nosso imobilizado. Tudo bem? Aí aqui eu tenho de X1 e aqui X2. Eu já tenho a minha variação de X1. Tá? Análise vertical. Ou seja, o que eu estou fazendo? O meu grupo total é o meu ativo. Todas essas outras contas eu quero analisar em relação ao ativo todo. Eu poderia simplesmente analisar o realizável o investimento imobilizado nesse grupo, porque é um grupo separado. Aqui é longo prazo e aqui é longo prazo, curto prazo, curto e longo. Mas a gente vai comparar tudo com um ativo. Tá? Vai mudar a nossa referência, não tem problema. Então o que eu tenho? Esse cara eu comparo com esse cara eu comparo com esse cara eu comparo com esse. Sempre com quem? Quem que é a mãe da criança aqui? É o meu total. E o meu totalizador é o ativo total. Tá bom? Então em X1, o ativo circulante da CIA Verde Água representava 60% do seu ativo total. Ou seja, ela tinha mais recursos no curto prazo do que no longo. O RLP 20 e o investimento 10. Significa que os recursos disponíveis dessa empresa estão mais acima do que abaixo. Se eu olho os números absolutos, eu até consigo ver, mas o percentual me dá uma visão mais clara e mais instantânea. Tá bom? Então, olha só. A gente fez uma análise vertical do ano de X1 para X2, desculpa, de um ano de X1, não é de X1 para X2 porque não é horizontal, né? Na verdade é a nossa análise relativa. E agora a gente vai analisar no X2. O que eu faço? Esse cara aqui não é a mãe da criança, o ativo total? Então ele vai ser 100 aqui de novo. Tá bom? E todas as outras continhas eu vou comparar com a primeira. Tá? Que essa comparação é simplesmente pego esse número, divido por ele e multiplico. Pego esse número, divido pelo ativo total e multiplico por 100. Pego esse número, divido pelo ativo total e multiplico por 100. Tá bom? Vamos ver se eu já coloquei o slide de resolução aqui para vocês. Não coloquei. Então, interatividade. Preencha a tabela abaixo com análise vertical em relação ao ativo total. Vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem, só para vocês tentarem um pouco. Eu sei que é simples, mas só fazendo que a gente consegue memorizar. Daqui a pouco eu volto. Tchau.
Aí, pessoal, fizeram? Vocês sabem que o Saulo, quando ele está postando para mim as respostas, ele já vai corrigindo. Então ele já escreve embaixo, esse está certo, esse está incorreto, esse aqui eu já conferi, né? Esse aqui eu já ajustei. O Saulo, ó, ele é de TI, mas eu não tenho certeza dos exercícios, sabe? Eu tenho um pouco de dúvida. O Saulo vai lá e corrige, fala, não, Leandro, vai lá e tá aqui o resultado. Enquanto eu tô aqui com vocês, ó, o Saulo já tinha terminado lá o gabarito para vocês, viu, gente? Olha só, ele postou que tá certo aqui, Polo Sebe Paraíso, tá? O Saulo já disse que tá certo, então tá certo. Eles colocaram total 150 ativo circulante, longo prazo 20, investimento 10, imobilizado 20, ok? Quem mais participou? Saulo, só o Sebe Paraíso? Lafayette, Rodrigo, 50, 20, 10 e 20. Esse tá certo ou tá errado, Saulo? Ah, o Saulo disse que tá errado. Vamos ver, hein? Ó, vocês briguem com o Saulo, tá? Vamos lá. Boa noite, professor. O aluno Carlos, do Polo de São Bernardo, responde respectivamente 50, 20, 10 e 20. Tá certo, Saulo? O Saulo escreveu meio certo, tá? Ele deu meio ponto para vocês. Faltou 100%, o Saulo disse. Isso mesmo, Saulo, realmente faltou 100%. Mas eu considero que tá certo, Saulo, se você me permitir, claro, enfim. Mas quem mais participou? Vamos lá, São Bernardo do Campo. Então, acabou? Ah, então o outro estava certo também. Ah, então estava certo também, Saulo. É certo. E vice-versa. Tá? Lafayette respondeu Sala 12, Rodrigo 50, 20, 10 e 20. Certo. Saulo falou que tá certo. Quem mais? São Bernardo, você está repetindo? É isso que você está repetindo? Você quer que eu faça? É isso. São José dos Campos 50, 20, 10 e 20. Ok, tá certo também, né, Saulo? Rio Branco 100, 50, 20, 10 e 20. Beleza. Quem são os alunos? Elder e Kimberly dizem Rio Branco. Quem dizem Rio Branco? Não, dizem essas respostas que eu li. Tô meio doido hoje, gente. Tô meio doidinho. São José do Rio Preto, 100, 50, 20, 10. Mas o pessoal de São José do Rio Preto, muito bem. Quem mais? O pessoal tudo acertando, né, Saulo? Rio Branco também. Manda um abração pro professor, diz que a aula está muito interessante. São todos ligados na matéria. E nós estamos ligados aí em Rio Branco. Tá? Participem. Vamos continuar então, gente. Bom, o Saulo fez o gabarito lá pra gente. Saulo, eu pediria pra você, por gentileza, tá? Postar pra gente. Aqui a gente sabe que é 100, né? Beleza, 100%. Como que a gente faz pra achar, caso tenha algum aluno que teve dificuldade pra fazer esse cálculo? Eu vou pegar este aqui, ó, e vou dividir por este e multiplicar por 100. Depois eu pego este e divido por esse também e multiplico por 100. Mesma coisa. Eu vou dividindo sempre pelo mesmo, tá? E multiplico por 100. Então, olha só. Neste caso aqui, 8.560 por 17.120 deu 50%, segundo os cálculos do Saulo. E dos meus alunos também, porque eu vi que vocês colocaram basicamente isso. Aqui, meu grupo de realizável ao longo prazo deu 3.424 dividido por 17, deu quanto, Saulo? 20%. Gente, vocês vão ver que na vida real é tudo picado isso aqui, tá? Não dá redondinho assim, bonitinho, igual na aula, tá? Isso aqui é só para ser um pouco mais didático. Vamos continuar. Investimentos, 1.712 dividido por 17.120 deu 10%. E agora, para terminar, 3.424 deu 20%, que é exatamente o mesmo número do realizável a longo prazo, 20%. Está aqui a nossa análise vertical, tá bom? Esse é o resultado para vocês, espero que vocês tenham tido tempo de anotar, mas é bem tranquilo, vocês notaram que não tem contabilidade aqui, é só matemática mesmo. Então, divide um pelo outro, divide por 100 e acabou, tá? E go ahead, vamos continuar. Portanto, olha só, nós vamos entrar agora, já que nós entramos na análise por meio de transformações de números absolutos em números índices, ou seja, números relativos, tanto com base ano, com base ano X a ano Y, ou ano anterior, ou com base em grupo de contas, números relativos, a gente já começou a aprender. Ah, tá, segura um pouquinho essa mensagem aí, Saulo, por favor. E a gente já começou aqui a fazer o quê? Algumas análises por meio de índices. E os índices, na verdade, são indexadores, são indicadores. Esse tipo de análise, ele me transforma sempre em números percentuais. E esses números percentuais, quando eu olho esses números que já são mais curtos e relativos, eu tenho uma reflexão muito maior para a tomada de decisão, para
para identificação do status. E agora vários outros conceitos que nós vamos trabalhar nesse universo de análise são os mesmos. Na verdade, a lógica, a matemática é a mesma. Por quê? Porque ao invés de comparar, por exemplo, ano, ou vários anos, ou um ano sempre com o mesmo, ou com o ano anterior, ou com um grupo de contas, eu vou pegar no meu balanço patrimonial e associar uma conta tal com uma conta tal, uma conta X com uma conta Y, uma conta X com um grupo de contas. Por quê? Claro que essas contas são todas vinculadas umas às outras. E na hora que eu faço esse tipo de associação, existe um conceito, uma lógica por trás, a gente vai entender por quê. Então a gente começa a ver indicadores, o primeiro deles é CCL, mas ele ainda é absoluto. Eu pego o valor total de ativo circulante, subtraio do passivo circulante e tenho um valor absoluto. Depois a gente ingressa em análise vertical e horizontal, que é começar a transformar em números relativos. Opa, já tenho uma noção então de como que eu analiso os meus indexadores, os meus indicadores que eu estou construindo. E agora eu vou fazer associações aleatórias, mas não é porque elas são aleatórias que elas não têm uma fundamentação teórica por trás delas, que nós vamos conhecer agora. Então, nós vamos fazer outros tipos de análise, pegando outros grupos e contas, tá? E chegando a conclusões um pouco mais completas e um pouco mais complexas. Tudo bem? Mas antes, tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Tá? A Vivi, tá? Do Paulo Paraíso, está fazendo aniversário hoje, é isso? É isso, Saulo? Tá fazendo aniversário hoje? Então, meus parabéns, Viviane, tá ficando mais velha. Se você estivesse aqui, a gente ia dar um UTA, como a gente fala na minha terra, um super abraço em você. Venha pra cá para comemorar a segunda etapa do seu aniversário. Vamos estar esperando, tá? Saulo, vamos sair para beber um pouco hoje em homenagem a Viviane, portanto. Tá bom? Já que você tá baladeiro, né? Enfim, não, mas não pode, gente. Eu sou uma pessoa séria, o Saulo também é uma pessoa muito séria. Viu, gente? Vamos lá. E o Saulo não pode porque ele vai mudar esses dias. Ele está de mudança, então ele não pode se preocupar com isso. Vamos lá. Vamos fazer agora uma análise, então, estamos falando já... Quando eu trabalho análise vertical e horizontal, eu já tenho o quê? Um panorama de índices. Vamos continuar trabalhando esse panorama de índices. E o que é índice, gente? Eu peguei a borracha para fazer o grifo, né? O índice é uma relação entre uma conta e outra conta, ou uma conta e um grupo de contas, ou entre dois grupos de contas. É um índice. Eu calculo um pelo outro, tá? Então, olha só, isso vai determinar o quê? Vai evidenciar alguma característica que eu esteja buscando. Olha só, quando eu começo a fazer esse tipo de índice, agora eu só estou calculando números relativos. E olha só, o importante não é o número de índices que eu vou calcular, mas o que isso está me dizendo. Tá? E aí, conforme o conceito que está sendo aplicado em cada número índice, eu consigo ver o quê? Um grau mais profundo ou menos profundo, dependendo da situação, do status, da situação econômico-financeira da empresa. Tá bom? Então, vamos continuando. Olha só, a gente vai analisar a situação financeira da empresa de que maneira? Analisando estrutura de capital. A gente também vai analisar a situação financeira da empresa analisando a liquidez. A gente vai analisar a situação econômica da empresa analisando a rentabilidade. Olha só então, como que eu vou analisar a minha estrutura de capital? Bom, eu tenho meu balanço patrimonial. E o meu balanço patrimonial, ele tem recursos próprios que ficam lá no patrimônio líquido. Tenho recursos de terceiros que ficam no meu passivo acima do patrimônio líquido. Se eu somar o capital de terceiros com o capital próprio, eu vou ter o capital total investido na companhia que está do outro lado aplicado em todas as contas do ativo. Tudo bem? Porque lembre-se disso. Vamos pegar aqui essa visão, meus amigos, vocês precisam ter. Então vamos lá, caneta de novo. Isso aqui vocês se lembram. Tem gente que já fez contabilidade aí. Eu tenho meu PL, eu tenho meu passivo, eu tenho meu ativo. Os meus recursos, eles entram por aqui. E eles são materializados aqui. Ou seja, parte dos meus recursos são de terceiros. Acreditem, aqui é um 3, tá? E parte dos meus recursos são de capital próprio.
Então, o que eu pus nessa empresa? Ah, eu pus 50 mil do meu bolso. Aí eu peguei mais crédito de terceiro de 20. Isso significa que tem 70 aqui desse lado. Esses 20 e esses 50 estão misturados aqui. Aqui a operação está acontecendo. Aqui os recursos vão entrando. Tudo bem? Então, olha só, quando eu vou falar sobre estrutura de capital, o que eu estou querendo dizer para vocês? Olha, se aqui desse lado tem todo o capital investido nessa empresa, vocês concordam que aqui é todo o capital investido. Tá? Quanto que eu tenho, por exemplo, de capital de terceiro sobre o capital investido? Quanto que eu tenho de capital próprio sobre o capital investido? Por quê? Porque para mim, é importante que eu saiba. Para o gestor, para o dono da empresa, para o stakeholder, é importante que eu saiba, porque quanto mais essa empresa tem capital de terceiros e menos ela tem capital próprio, maior é a dependência dela de recursos externos à atividade e a ela. Então, quanto maior vai ser o meu capital de terceiros empregado nessa empresa, maior a minha dependência desse capital e, portanto, maior o meu risco. Então, quando eu analiso, voltando ao slide anterior, a situação financeira da empresa, eu estou analisando também o quê? Os riscos que ela pode apresentar. Ou seja, se eu tenho uma estrutura de capital muito dependente de capital que não é da empresa, o risco dela é maior. E que tão somente olhando no meu balanço patrimonial, eu não consigo visualizar. Da mesma coisa a minha liquidez. A gente viu lá o CCL. CCL é o número absoluto, ativo circulante menos passivo circulante, mas eu tenho outros indicadores de liquidez que são mais complexos e completos em relação ao CCL, que me dão uma posição financeira da empresa mais completa. Por isso que eu faço essa análise. E aí eu tenho a situação econômica. Quanto que essa empresa está dando de rentabilidade para aqueles que estão jogando dinheiro nela? Então eu não quero saber se ela vai pagar todas as contas, se ela tem dependência de capital de terceiro ou de próprio. Neste caso eu quero saber se está valendo a pena colocar dinheiro ali dentro. Porque às vezes ela tem mais dependência de capital próprio, mais dependência de capital de terceiro, não importa. Está valendo a pena jogar dinheiro nessa empresa? E a gente vai fazer uma série de outras análises em relação à rentabilidade. E vamos continuar. Olha só, estrutura de capital. A minha estrutura de capital vai ver o quê? A dependência que eu tenho do capital próprio e a dependência que eu tenho de capital de terceiros. É o que nós acabamos de dizer. Esses índices mostram as grandes linhas de decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de recursos e também risco. Vamos lá. Quando eu estiver analisando a minha estrutura de capital, eu tenho um índice que se chama participação no capital de terceiros. Ele vai me dar um tipo de número, porque eu vou fazer um tipo de comparação. Mas além disso, ainda abordando capital, estrutura de capital, eu tenho outro índice que vai se chamar composição do meu endividamento, que vão ser com variáveis um pouco diferentes. Na essência são próximas, mas são variáveis diferentes. Tá bom? Além disso, eu tenho um índice que se chama imobilização do patrimônio líquido, que é um índice menos utilizado, mas bem importante. Tá? E também tenho imobilização dos recursos não correntes. Tá bom? Sempre analisando estruturação de capital. Então vamos lá. Como que eu vou analisar a minha participação do capital de terceiros? Eu vou comparar o que eu tenho de terceiros com o que eu tenho de próprio. Tá bom? Então, simples assim. Eu vou pegar lá tudo que está acima do meu PL e dividir pelo meu valor do PL. Multiplico por 100, eu tenho a minha participação do capital próprio. Desculpa, de terceiros. Olha só, quanto a empresa tem de capital de terceiros para cada R$100 de capital próprio. Para cada R$1 ou para cada 100, depende da conta que a gente fizer. Aqui nós estamos multiplicando por 100. Para cada R$100 que a empresa tem de capital dela, quanto que ela tem de outros? Entendeu? Por isso que a gente chama de participação no capital de terceiros. Olha que interessante neste caso. Eu tenho meu ativo, vou separar melhor meus grupos. Eu tenho o meu ativo, o meu passivo e o meu patrimônio líquido. Não ficou muito bom esse balanço, né? Poderia ter colocado um balanço melhorzinho para vocês. O que eu faço aqui? Eu vou analisar todos os valores que eu tenho do passivo circulante e não circulante e vou comparar com o meu valor de patrimônio líquido. O que eu fiz? Eu peguei essa conta, essa conta, essa conta, essa conta e essa conta, que me totalizou
11.840, estou dividindo por 26.400, que é o total desse mais esse, capital e reservas. Divido um pelo outro, multiplico por 100, ou seja, 44,85. Para cada R$100 que eu tenho de patrimônio líquido investido, R$44,85 eu tenho de capital próprio. Desculpa, de capital de terceiros. Tá bom? A empresa tem 44,85 para capital de terceiros. Tá bom? Esse é um índice que eu tenho. Isso significa que eu tenho mais, eu já consigo ver que eu tenho mais dependência de capital meu próprio do que dependência de terceiro. A cada R$100, ou que seja R$1, para cada R$1 que eu invisto de meu capital, eu tenho, na verdade, exatamente, cada R$10 eu tenho 4, a cada R$1 eu tenho 40 centavos de capital de terceiros. Tudo bem? Composição do meu endividamento é um pouco diferente, porque eu vou pegar o meu passivo circulante, somente o circulante, e vou dividir pelo meu capital de terceiros. Ou seja, o que é o meu capital de terceiros? É todo o ativo, desculpa, todo o meu passivo. Então, a minha composição do endividamento ela só é de curto prazo, tá? Ela vai fazer o quê? Vai me mostrar as obrigações de curto prazo que eu tenho, tá? Percentuais. Ou seja, eu devo 100, mas do 100, o meu endividamento é de 20 de curto prazo. Então, 20% é a minha composição de endividamento. Tem gente que acha que a composição de endividamento é a dívida toda. Não, é a dívida toda de curto prazo. Tudo bem? Então, composição de endividamento é o quê? Meu passivo circulante sobre o total da minha dívida. Composição do meu endividamento é um indicador de curto prazo. Tá bom? Olha só, exemplo de composição do endividamento. O que eu vou pegar aqui? A gente já tem mais ou menos as fórmulas dos slides anteriores. O que eu vou pegar? Tudo aquilo que eu devo no curto prazo, que é basicamente o meu passivo circulante. Vou pegar então 320, 320 e 200, que vai me dar os 840. E o que eu devo? Tá, aí eu pego tudo. Na verdade, tudo o quê? Tudo os 9 e os 2. Tá bom? 11. Então, 840 sobre 11, 7 ponto... exatamente, 7 ponto... na verdade, essa fórmula aqui não está correta, né? Vamos voltar aqui. Isso aqui é sobre... aqui está meu capital de terceiros total. E, na verdade, ela está pegando aqui o não circulante também. Então, na verdade, o que ela está pegando? Os 840 sobre... Na verdade, era para ter somado tudo, né? Uns 11.840 aqui, para ficar correto. Tá bom? Depois eu vou ajustar para vocês. Vamos continuar. Olha só. Imobilização do meu patrimônio líquido. Essa fórmula de imobilização do patrimônio líquido, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de visualizá-la. Por quê? Porque, olha só, de um lado eu tenho todos os meus recursos que são estagnados, os meus recursos que eles vão ter um tempo de realização um pouco maior. Tá bom? Embaixo eu tenho o meu próprio patrimônio líquido. Vou pegar aqui para vocês, pegar um slide em branco. Tela branca. Vou fazer um balanço patrimonial aqui para vocês. Eu tenho meu PL. O meu PL, ele também tem contas que elas são mais estáticas. O tempo de realização das contas do PL não existe, na verdade. Porque eu tenho lucro e capital. Tá? E isso é o quê? É o dinheiro que foi investido por base do capital próprio da empresa. E esses recursos estão aqui junto com os de terceiros. E aí aqui nesse lado de ativo, eu tenho o meu ativo circulante e o meu ativo que não é circulante. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma divisão que se chamava ativo permanente. Então, o que era o meu ativo permanente? Era basicamente o meu imobilizado e os meus investimentos de longo prazo. Né? Então, são aqueles recursos que estão aqui, mas estão bem aqui embaixo mesmo. Ou seja, que o tempo de realização deles é muito alto, muito demorado também. E eu faço a comparação entre o meu PL com o meu ativo que é permanente.
tá? Que é uma parte, portanto, do meu ativo não circulante específica de imobilizado e investimentos de longo prazo. Tá bom? Se esse cara aqui for maior, se esse meu patrimônio líquido for maior que o meu ativo permanente, que tem um tempo de realização muito grande, significa que parte do capital próprio que foi investido pela própria empresa, porque aqui eu mando lucro também, né? Pela própria empresa e pelo sócio, além de ele estar sendo útil para o meu ativo de um tempo de realização muito longo, ele está sendo investido também em ativos mais líquidos. Tudo bem? Se não, vamos supor que meu ativo permanente seja tudo isso daqui. Significa que eu estou utilizando um pouco de capital de terceiros, no caso, para bancar o meu ativo permanente, o que não é tão bom. Então, olha só, se o meu ativo permanente for inferior ao meu PL, significa que eu sozinho, empresa, já consegui bancá-lo. Ao passo que se ele for maior que o meu PL, significa que faltou recurso meu para bancar um ativo de tempo de realização maior. E eu tive que pegar recurso de terceiro para quê? Para bancar esse recurso, para bancar esse ativo, o que não é tão bom. Tá bom? Às vezes a empresa ela pega recurso, inclusive de curto prazo, olha só, se ele tem aqui ó, um passivo circulante e um passivo não circulante, às vezes o ativo permanente ele é tão alto, de verdade, dependendo do tipo de empresa, que a empresa teve que pegar recurso no longo prazo e também no curto prazo para investir em maquinário, por exemplo, que é um tempo de realização muito grande. Então isso custa muito caro para a empresa, porque o tempo de realização dos recursos, em geral, eles têm que ser empregados em recursos do mesmo tempo, em recursos com a mesma característica. Aqui eu estou pegando recursos de características diferentes em termos de realização para aplicar num recurso, num ativo que tem um tempo de realização muito alto. Tá bom? Então, o que a gente faz nesse caso? Basicamente, a gente faz uma comparação, olha só, o meu ativo permanente sobre o meu patrimônio líquido. Tá? E aí, do total desse recurso, ele vai mostrar quanto a empresa aplicou no ativo permanente e quanto menor, melhor. Ou seja, significa que se eu estou falando quanto menor, melhor, significa que o meu patrimônio líquido tem que ser maior que o meu ativo permanente. Exatamente o que nós estamos dizendo. Então, esse índice ele tem que ser o contrário. O meu ativo permanente tem que ser pequenininho, perto do meu ativo, do meu patrimônio líquido. Por isso que aí ele é inverso. Tudo bem? Então, nem sempre, quanto maior, melhor. Tem indicadores que tem que ser pequenos, tá bom? Olha só, exemplo de imobilização do PL. O que eu tenho aqui? O meu patrimônio líquido, tá? Que é composto pelos 15 mil mais os 11.400. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quê? Tudo que é o meu imobilizado, o meu intangível. Então, o que eu tenho aqui? Marcas e patentes. Máquina, né? Na verdade, ó, intangível 10 mil. 10 mil ou 100. 10 mil reais. Máquinas e equipamentos, ok? Investimentos mais 8 mil reais. Tá bom? E aqui eu tenho contas a receber. Eu tenho realizável a longo prazo também. Né? Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, é isso mesmo, tá certo? Aqui é 10. Beleza, então eu vou pegar o meu ativo permanente aqui e vou comparar um com o outro, torcendo para que o meu ativo permanente seja bem pequeno comparado ao meu patrimônio líquido. Tudo bem? Olha só, para cá, e a gente teve um valor de 91. 91%, é relativamente alto, né? Para cada 100 de PL, a empresa aplicou 91 no ativo permanente. Não, então, na verdade, o meu ativo permanente ele é menor. Ficou bom. Ficou bom. O que eu não posso, exatamente, o que eu não posso é esse cara ser muito grande. Vamos continuar. Olha só, agora tem um outro índice que se chama imobilização de recursos não correntes. Nessa imobilização, eu não vou pegar só o meu ativo permanente e comparar com o meu PL. Vou pegar um pouquinho mais do que o meu PL. Eu vou pegar meu PL mais o exigível a longo prazo, que é meu passivo não circulante. Tá? Aqui é a mesma coisa que passivo não circulante. Então eu tenho meu PL mais passivo não circulante e divido meu ativo pelo PL mais ELP ou passivo não circulante. Então o que eu estou fazendo neste caso? Aqui eu tenho meu ativo permanente do mesmo jeito,
eu estou comparando com o PL, mas além do PL, eu estou comparando também com o meu passivo não circulante. Eu pego esses dois e não somente mais este. Então, pego esse cara e divido. É o mesmo esquema. Quanto menor, melhor, da mesma forma. Tá bom? Então, o que eu faço aqui? Quanto mais a empresa investir no ativo permanente, menos recursos próprios sobrarão para ela investir no circulante. E a empresa tem que investir no circulante também. Então, olha só, o que eu vou pegar? Eu vou segurar o meu patrimônio líquido e vou pegar o meu não circulante também e adicionar aqui embaixo. Tá? E mantenho os meus mesmos R$ 24.000 no meu ativo permanente. Tá bom? 10, 16, exatamente isso mesmo. Beleza? Basicamente isso. E aqui eu tenho minha totalidade e me deu 64%. É legal, significa que ó, esse cara aqui é bem maior que o meu numerador. Então estamos dentro. Tudo bem? Vamos continuar. Opa! Cadê o meu... Interatividade para vocês, meus amigos. Observe o balanço patrimonial da CIA Califórnia. E a seguir, calcule e comente os 4 índices de estrutura, tá? Em relação ao que a gente falou. Então, a gente viu o quê? Composição de endividamento, vimos liquidez... Não, composição do endividamento, participação no capital de terceiros, vimos imobilização de recursos correntes e imobilização do patrimônio líquido. Daqui então, vamos ver, a gente são 22h33, daqui 6 minutinhos a gente volta e vai ser a nossa última interatividade do dia. Depois a gente corre com tudo. Tá bom? Até já então, gente.
Alô, alô, pessoal. Olha só, eu falei, ainda comentei agora com o Saulo, né? Eu acho que o pessoal não vai ter tempo de responder, eu dei pouco tempo para eles. Mas São José do Rio Preto respondeu ao menos o IPL 63.49. Quem mais? Ninguém? Então vamos continuar aqui. Bom, interatividade. O que eu quero? Vamos calcular, com base nessas informações aqui, vamos calcular todos os índices possíveis de imaginários dessa companhia. O que eu tenho aqui, ó? Participação no capital de terceiros, ou PCT para vocês, tá? O que eu tenho aqui? 3.260, espera aí, por 6.300, multipliquei por 100, 52, tá bom? Ou seja, para cada 100 de PL, a empresa possui 52 de capital de terceiros. Composição do endividamento, o que eu tenho aqui? 760 e 3.260. Tá bom? Multiplico por 100, 23,3%. 23% das obrigações da empresa são de curto prazo. Essa composição do endividamento é o quê? O curto prazo sobre toda a dívida, tá? Ó, tem aqui, ó. Aqui é capital de terceiros e aqui também. Por isso que tinha um probleminha na formulinha daquele slide anterior lá, vocês lembram? Tava só 11.000 embaixo, era 11.840. Não esqueçam de riscar, tá bom? Quem não entendeu não tem problema. Pergunta de novo. O que mais que eu tenho? Imobilização do PL, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu patrimônio líquido e vou comparar com o quê? Com o meu ativo permanente, que são os meus imobilizados e intangíveis e investimentos de longo prazo. Tá? Somados aqui são 6.000 e 6.300 é meu PL. Multiplico por 100, 95,2. O que significa? Meu PL é quase tudo está no imobilizado, né? Está no meu ativo permanente. Já sobrou só um pouquinho para o curto prazo. É alguma coisa, mas não é tão relevante. Poderia ter mais, uma discrepância maior. Para cada R$100 de PL, a empresa aplicou 95 no ativo permanente. Quanto mais ela aplicar no permanente e não sobrar para os outros, pior é, neste caso, né? A gente fala que mais próximo de 1 é bom quando não multiplica por 100, tá? Quanto menor é bom, tá? Mas aqui também a proporção é exatamente a mesma, matemática. Imobilização de recursos não correntes. O que eu faço? Eu pego o meu PL e somo com o meu passivo não circulante também. Então, notem que aumentou um pouquinho aqui. E em cima continua os 6.000 do meu ativo permanente. Portanto, 68,2. Para cada R$100 de recursos não correntes, tá? A empresa aplicou 68 no ativo permanente. Tá bom? Vamos entrar agora em análise de liquidez, que é um desdobramento do que nós já falamos em CCL. A única diferença é que eu vou pegar as mesmas variáveis, ao invés de eu somar e subtrair, no caso subtrair, eu vou dividir uma pela outra. Tá? Então, olha só, como que eu tenho aqui, no caso da minha liquidez? Eu tenho basicamente 3 tipos de liquidez para a gente trabalhar. A geral, a corrente e a seca. Tá? A liquidez geral ela é menos conservadora, ela é mais moderna, ela tem um potencial X. A minha liquidez corrente ela é um pouquinho mais conservadora, vocês vão entender por quê. E a minha liquidez seca é mais conservadora ainda. Eu falei para vocês algumas limitações que nós temos no CCL. E nessa aula a gente vai ver, em termos de liquidez, né, como que a liquidez ela é fragmentada para melhorar a visualização que eu tenho com base na análise somente do meu CCL. A minha liquidez ela desmembra, ela detalha um pouco mais. Preste atenção nisso. Gente, isso aqui chove na prova, tá? Então não vão embora ainda. Falta 5 minutinhos de aula, mas é muito importante. Olha só. A minha liquidez geral, ela não está aqui. Eu coloquei a liquidez geral aqui. Liquidez geral. E tem mais uma liquidez também. Eu achei que a gente não ia colocar e eu acabei não prestando atenção. A liquidez geral é a menos comum, é menos utilizada. A que a gente mais usa é a liquidez seca, imediata e a liquidez corrente. Desculpa, e a liquidez seca, imediata e liquidez aqui, imediata. É que está faltando. De ata. Agora sim. Tá, dá para ver que está escrito liquidez imediata? Depois eu vou mostrar para vocês também a liquidez imediata. A geral é menos utilizada. Eu tenho a liquidez corrente, a seca e a imediata é uma liquidez mais conservadora ainda. A gente vai ver como e por quê. Continuando, olha só. A minha liquidez geral ela vai pegar o quê? O meu ativo meu ativo circulante mais o que é realizável. Na verdade, eu estou tirando aqui só o ativo permanente daquele grupo. Desse grupinho aqui do meu ativo, lá do meu balanço,
Eu estou tirando o meu permanente, que a gente estava analisando até agora, em recursos permanentes, em recursos não correntes. Eu selecionei esses outros dois. Aqui dentro está o quê? O meu ativo circulante mais o meu realizável a longo prazo, que está dentro do meu ativo não circulante. Tá? E vou dividir pelo meu passivo circulante mais ELP, que na verdade é tudo. Todo o meu passivo. Então eu vou comparar este com este. Tá bom? Para quê? Eu tenho, na verdade, o que eu estou visualizando? A dívida que eu tenho para pagar agora, desculpa, o recurso que eu tenho agora disponível e até um pouquinho mais, no longo prazo, são suficientes para pagar a dívida que eu tenho agora e até um pouquinho mais? É o que a minha liquidez geral vê. Mas ela pega todo o grupo de passivo e ativo, tirando só o que é não corrente. Tá bom? Olha só que interessante. Cálculo de liquidez geral. O que eu estou pegando na minha liquidez geral? 14.240 por 11.840. O que é aqui? Eu estou tirando intangível e o imobilizado e investimento. Peguei tudo que está daqui para cima e estou comparando com tudo que eu devo. Tá aqui, ó. Então é este com este. Tá bom? Divido um pelo outro, tá? E se for maior que 0, maior que 1, na verdade, né? Porque a divisão vai ter 0. Se for maior que 1, significa que é positivo, ou seja, significa que esse cara de cá do meu ativo está maior do que o cara de lá do meu passivo. Tudo bem? No caso, 1,2. Ou seja, para cada R$1 de dívida, ela tem 1,20 para pagar essas dívidas. Ou seja, sobra 20 centavos para ela, ainda depois que ela pagar tudo. A liquidez geral é legal, é interessante por quê? Porque se ela considerar todos os recursos e tudo que ela tem para pagar, ela tem uma visão geral. Então, olha só, sobrou 20 centavos. Claro que o tempo de realização aqui dentro depois é um pouquinho diferente, que a gente vai ver nos próximos cálculos de liquidez. Olha só a próxima liquidez, que é um pouquinho mais conservadora. Cadê meu... Aqui. A minha liquidez corrente, ela não vai pegar todos os meus recursos e todos que eu tenho para pagar, menos o que não é corrente. Eu vou pegar só o meu ativo circulante. Lembra que isso aqui são as variáveis do CCL, ó. Só que no CCL eu somo um, eu subtraio um do outro. Aqui o que eu faço? Eu divido um pelo outro. Tá? Então, ativo circulante eu divido pelo meu passivo circulante. Tá? E claro, a gente tem que torcer para que o meu passivo circulante seja maior que o meu... Tem que torcer para que o meu ativo circulante seja maior que o meu passivo circulante. Portanto, isso aqui tem que ser maior que 1. Quanto maior em relação a 1, melhor. Tá? Olha só, vamos fazer um cálculo bem rápido. Eu tenho meu ativo circulante, não é o CCL, agora é liquidez corrente. Eu tenho aqui, ó, soma de todos esses caras aqui. Tá bom? E tenho também meu passivo circulante aqui. Eu divido estes por este. Tá? E, portanto, eu tenho ali 4.000 dividido por 840, 4,76. Muito bom, ou seja, depois, para cada R$1 de dívida, me sobra o quê? 4,76 centavos, R$4 para pagar as minhas... Nossa, tô falando tudo besteira. Para cada R$1 que eu tenho de dívida, eu ainda tenho o quê? 4,74 para saldar. Entendeu? Então, para pagar... Eu tenho 15 segundos para terminar a aula. Para pagar R$1 de dívida, eu tenho 4,76 reais. Bem legal. Muito mais. Gente, eu agradeço a presença de vocês. Semana que vem a gente se vê de novo. Se quiser. Não nessa, na outra. Tá? E a gente continua aí ao vivo nas próximas aulas, tá bom, gente? Um abração, até mais.